A interatividade é um conceito intrinsecamente ligado à forma como os seres humanos se relacionam com o mundo digital e com outras pessoas através dele. A forma com que os indivíduos estabelecem suas relações com o mundo tem mudado constantemente. As pinturas rupestres foram o primeiro meio de comunicação utilizado pelos homens. O telefone só foi inventado em 1860 e era um artigo de luxo. A internet só surgiu mais de 100 anos depois, em 1970. Essa evolução dos meios de comunicação tem provocado profundas mudanças na vida dos indivíduos, seja no trabalho, no lazer, na educação, na saúde, na relação com amigos e até com desconhecidos. Somos todos afetados pelas novas mídias e novas tecnologias da informação e comunicação. Os ambientes virtuais, através das mídias interativas, possibilitam a conexão de diferentes áreas de conhecimento e a convergência dos meios na potencialização dos mais variados campos, especialmente a partir da internet. Hoje em dia, não basta apenas a disposição de plataformas como forma de repositório de conteúdos. A interatividade é o ponto-chave nessa nova era, focando principalmente a participação ativa dos usuários. Esta conexão entre professores e alunos, entre produtores e usuários das mídias, inaugura um tempo em que a imersão e a participação são essenciais na geração das informações e na construção do conhecimento. Conceituar interatividade tem sido uma tarefa muito difícil. Diversos pesquisadores e estudiosos das mais variadas áreas acadêmicas e perspectivas profissionais vêm elaborando suas teorias há mais de 3 décadas. E mesmo assim, não há unanimidade quanto ao conceito. Nosso seminário será apresentado com os seguintes tópicos: 1. Natureza interdisciplinar da interatividade. 2. Abordagem da perspectiva de Geisaf Rafael. 3. Abordagem na perspectiva de Jens Jensen. 4. Abordagem na perspectiva do brasileiro Alex Primo. 5. Principais diferenças entre esses 3 autores. E 6. Nós concluímos com as considerações finais. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade ao nosso seminário. Eu sou Débora Santamoni, eu faço parte da equipe 1, e o nosso capítulo que nós vamos compartilhar com vocês, ele fala sobre interatividade, um conceito e 3 diferentes abordagens. Essa palavra interatividade, atualmente, ela é amplamente utilizada na comunicação, principalmente na área de vendas, mas também na área da tecnologias e também na publicidade. Então, nós traremos para você a abordagem na perspectiva de 3 autores. Um é o Rafael, ele é israelense, o outro é o James Frederick, ele é dinamarquês, e temos também essa concepção a partir da visão de um brasileiro, que é o Alex Primo. E aí, para a gente começar esse diálogo com vocês, nesse seminário virtual, precisamos trazer que a interatividade, ela tem uma natureza interdisciplinar. Por que isso? Nós encontramos essa palavra na área da ciência da computação, nós encontramos interatividade nas ciências sociais, e dentro das ciências sociais nós encontramos também na sociologia, na filosofia, na área da educação, e aqui se foca muito também na pedagogia e na área da comunicação. Então, como a gente pode perceber, ela é de natureza interdisciplinar, porque ela perpassa por uma série de outras disciplinas. Pensando na ciência da computação. Então, no campo de estudo das ciências da computação, existem diversos autores definindo a palavra interatividade, mas, no geral, a partir de um ponto de vista bem tecnicista, que mantém um foco na relação homem-máquina, ou então na comunicação entre homem e
computador, ou seja, essa relação homem-máquina ou homem-computador é sempre mediada por um equipamento, pelo computador. Quando a gente pensa na perspectiva das ciências sociais, pensando na sociologia, nessa situação, a interatividade ela é vista como um fenômeno relacionado à relação recíproca, ou seja, entre duas ou mais pessoas. Aqui nós podemos até dizer que ela acontece no face a face. Então, aqui não tem a existência de um equipamento, de uma tecnologia, como, por exemplo, existe na ciência da computação. Já na área da educação, que também fica dentro das ciências sociais, e aqui existe um destaque para a pedagogia, existe educação com um enfoque que recai na coparticipação dos usuários na criação desses conteúdos. Então, aqui existe a construção de um trabalho colaborativo. Então, a interatividade ela é percebida desse modo. É necessário que haja uma interação, uma coparticipação entre os usuários. Quando a gente pensa na perspectiva da comunicação, o que ele traz de novo dentro desse conceito? É a existência do feedback. Então, aqui, o feedback, ele aparece como uma característica fundamental do processo de interação. Ou seja, é necessário que haja uma habilidade de troca de informações entre o emissor e o receptor. E essa discussão entre receptor, emissor, ou seja, entre o feedback, foi durante muito tempo o centro das discussões. E isso veio acontecendo desde o clássico modelo da comunicação, que foi proposto em 1949 por Johnson e Weaver. E aí, o que é que a gente traz ainda pensando no feedback? É que a comunicação de duas vias, ela não é a única que proporciona um feedback. Então, a literatura trouxe para a gente que existem novas mídias, e essas novas mídias vêm desenvolvendo características consideradas mais abrangentes, mais complexas, onde o fluxo de informações, que anteriormente ele era resumido entre emissor e receptor, ele passa também a ser visto como um para muitos, ou então muitos para muitos. Então, esse feedback ele não se dá apenas nessa interlocução entre um emissor e receptor. E aí, esse autor, que eu achei importante compartilhar isso também, o Spyro Kyusis, em 2002, ele diz o seguinte, que em um panorama das abordagens da interatividade sobre esse tema, nas últimas décadas, ele verificou a recorrência de vertentes de estudo sobre a interatividade. E aí, dentro dessa questão, ele propôs 3 categorias para esses estudos. Então, ele trouxe uma categoria chamada enfoque tecnológico, a outra categoria ele chamou de contexto comunicacional, e o outro foi percepções do usuário. E dentro de toda essa discussão, o que é que esse autor ele vem dizendo? Que é necessário compreender a complexidade do conceito da interatividade, mas também isso vai demonstrar a diversidade de enfoques e as possíveis confusões que podem surgir nos estudos relacionados sobre o tema. E quando a gente chega nessa questão, foi por isso que nós intitulamos o nosso trabalho, né? Que muito se escreve, muito se fala, mas pouco se sabe, é justamente essas vertentes que vão surgindo, mas que não se chega a um determinado consenso. E para a gente aprofundar um pouco mais essa história, na próxima etapa, vocês vão conhecer exatamente as abordagens na percepção daqueles 3 autores que eu falei lá no início. Tá certo? Então, por enquanto, é só isso que eu tenho para compartilhar e a gente segue essa discussão bem interessante aqui nas redes com vocês. Um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Sheizaf Rafael. Quem é?
homem israelense, professor da Universidade de Haifa, colunista do Journal of Computer Mediated Communication e fundador do Center of Internet Research. O que ele faz? Publica há 25 anos artigos com foco na comunicação e colaboração mediada por computador, análise de redes sociais e implicações sociais das novas tecnologias de comunicação. Quais são as obras de destaque dele? Interactive from the New Media to Communication, que foi em 1988, e ele depois voltou a escrever sobre o tema quase uma década depois, em 1997, juntamente com Faye Sadewicz, e concluiu que ainda estamos longe de uma teoria da interatividade. Ele tem um reconhecimento considerado um dos precursores dos estudos sobre interatividade, mesmo com as tecnologias ainda da década de 1980, que são muito diferentes das tecnologias de hoje. O foco dos estudos dele é o campo da comunicação e inovação tecnológica dos sistemas de comunicação e sua variedade de níveis de interação. O que é interatividade para o autor? É uma variável que pode ser aplicada não somente na comunicação, face a face, mas em qualquer sistema de comunicação. E o que seria a interatividade para o autor? Ela seria uma variável que pode ser aplicada não somente na comunicação, face a face, mas em qualquer sistema de comunicação mediado, podendo ser em comunicação homem-máquina e homem-homem via máquinas. E qual a característica da interatividade? Além de feedback, outros 6 fatores também estão presentes, segundo o autor. A bidirecionalidade, a resposta rápida, a banda larga, o controle do usuário, a presença social e a inteligência artificial. E agora, falando das vantagens da interatividade, o autor coloca a comunicação apresenta maior satisfação e aceitação quando ela é interativa, pois estimula o senso de diversão e sociabilidade. A interatividade aumenta o grau de atenção, aprendizagem e fixação dos alunos e por isso os autores sugerem seu uso na pedagogia. Quais seriam as desvantagens da interatividade? Custo-benefício pode ser desvantajoso, já que é mais caro elaborar ferramentas interativas. A comunicação interativa também é mais lenta e pesada em comparação à comunicação tradicional, uma vez que envolve mais esforço e atenção das partes envolvidas. O conceito de interatividade é de fundamental importância para o estudo da comunicação mediada pelo computador e a pessoa, como é o caso da nossa disciplina nesse componente. Entretanto, Primo, 2008, um teórico brasileiro do Rio Grande do Sul, da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem usado o termo interação, ele prefere o termo interação, porque ele entende que na interação há uma ação entre 2 agentes, e é justamente essa forma dessa ação que ele se compromete a estudar. O grande foco do autor é como o homem entende a via homem-homem em relação ao computador e a via homem-máquina. E como acontece essa interação no cyberespaço. O autor pesquisa entre o funcionamento do computador e o processo cognitivo humano. Traz a questão da autoprodução ou autopoiese e a autotransformação nesse sistema complexo e que as relações interpessoais são mediadas pelo computador. Nessa perspectiva, a relação da vida num formato em espiral, ou seja, não tem começo e não tem fim, não tem como voltar ao início dessa mudança, porque é um processo bem cíclico. E nesse processo, as 2 tipos de interação são mediadas pelo computador. Quais são? Mútua, constituída relacionalmente, inicialmente motivada por questões, por conflitos, e busca a resolução desses problemas.
Dessa forma, não é individual. Já as reativas têm como base o processo, segue o script, um passo a passo, dentro de um estímulo-resposta. E na educação à distância, na educação EAD, os dois tipos são importantes e essenciais, dentro da contribuição de Primo 2008. Pensando agora um pouquinho sobre a perspectiva, do conceito de divisão do trabalho de Jensen, ele tem dedicado as suas pesquisas a descrever e compreender a interatividade num contexto midiático, tendo por relevância sua publicação lá de 1998, na qual ele apresenta os 4 padrões de interatividade, ou seja, de comunicação. Jensen destaca que para as mídias serem de fato interativas, não pode ficar na esfera sociológica da interação, mas que quanto mais ela se aproxima do padrão face a face, mais interativa a mídia se torna. E os 4 padrões de comunicação propostos por ele sugerem essa necessidade de mudança, de inovação no meio de comunicação, para a comunicação midiática, sendo diretamente ali, tendo em vista que quem cria a informação e quem a distribui, O autor ele vai levar em consideração que, apesar de considerar os 4 padrões de comunicação, existem diversas mídias interativas, que não há possibilidade de comparação, e que cada distribuição de conteúdo que acontece por meio das mídias chega para cada usuário de maneira diferente, o que gera interação e resultados diferentes. E, consequentemente, adaptações sistêmicas que se adequem ali aos usuários. Com isso, a gente define interatividade como uma medida de habilidades potencial da mídia em deixar o usuário exercer influência sobre o conteúdo e as formas de se comunicar, de comunicação em geral. E os seus 4 conceitos que ele define são: primeiro, a interatividade transmissional, ou seja, de transmissão, que vem por meio de comunicação em massa, O usuário pode escolher a partir de um fluxo de informação disponível em sistemas de mídia, unilateral, o que não há um canal direto de retorno, ou seja, TVs, rádios, que a gente utiliza já há muitas décadas. O segundo é a interatividade consultacional, A informação ela é produzida por um servidor, mas distribuída pelo consumidor, O usuário ele pode escolher a partir de um conjunto de informação disponível em um sistema de mídia bilateral, ou seja, plataformas de streams, que são bastante utilizadas atualmente por todos nós, de modo muito geral. É um dos meios que a gente mais utiliza atualmente, O terceiro seria a interatividade conversacional, ou seja, de conversão. O usuário ele tem a possibilidade de produzir e enviar seus próprios conteúdos em um sistema de mídia também bilateral, ou seja, as redes sociais, que a gente utiliza muito atualmente, e outros meios de comunicação, de transmissão ao vivo e tudo mais. E o quarto seria a interatividade registracional, onde as informações elas são produzidas pelo usuário, mas distribuídas por uma central, que é muito mais conhecido como sistema de seguranças, câmeras de seguranças, que são enviadas informações diretamente para um servidor que fica ali responsável pela segurança do seu consumidor, do seu usuário em geral. E é isso. Eu vou fazer uma abordagem comparativa entre os 3 autores, começando por Rafael, que publicou sua obra em 1988. Ele traz uma abordagem da interatividade e suas variações. Este autor, ele buscou preencher uma lacuna conceitual de interatividade e comunicação. Rafael, ele faz uma abordagem da interatividade
a partir de um conteúdo colaborativo por meio de feedback e por meio do diálogo. Ele também trouxe à época uma classificação da interação na comunicação, que ele separou em 3 grandes agregados: comunicação interativa, comunicação não interativa e comunicação quase interativa. A partir da abordagem desse autor, me surge a seguinte pergunta: a comunicação ela é interativa ou não? Passando para uma análise comparativa de Jensen, que publica a sua obra uma década depois, ele já faz uma abordagem mais estruturalista da interatividade. Ele não faz uma abordagem conceitual excludente e estanque, mas ele passa a ter o foco nas mídias, na comunicação das mídias. Jensen, ele busca analisar o quanto de interatividade existe em uma dada mídia. E essa análise, ela deve ser feita a partir do cubo de interatividade que foi criado por este autor. O cubo de interatividade, onde ele fez uma abordagem tridimensional, analisando a interatividade a partir de 3 óticas, que foi a ótica concursacional, a ótica transmissional e a ótica registracional. A partir de Jensen, em sua obra, surge a seguinte indagação: quanto existe de interatividade em uma mídia? Observando-se que o foco desse autor foi na característica das mídias. Uma década depois de Jensen, por volta de 2007, surge a obra de Primo, o brasileiro, e ele já se afasta dessa questão de uma abordagem conceitual da interatividade e ele faz, em verdade, uma análise crítica das obras dos seus antecessores, porque ele já nos convida a perceber a necessidade de uma análise da interatividade a partir do contexto e também a complexidade dos processos de interação. Primo também, ele traz uma classificação da interação a partir dessa comunicação mediada por computador, onde ele separa em 2 grandes eixos, digamos assim, a interação mútua e a interação reativa. A abordagem de Primo foca mais numa observância de como está a interação nas comunicações mediadas por computadores. Observando-se a obra de cada um desses autores, percebe-se que Rafael ele faz uma abordagem mais conceitual, Jensen já traz uma abordagem mais estruturalista, mas ambos têm um viés tecnicista. Em contraponto, Primo ele já traz uma abordagem mais sistêmico-relacional. Ele já percebe maiores complexidades no tema interatividade. Essas obras desses autores é preciso que seja correlacionada com a realidade tecnológica da época. Para isso, eu fiz um levantamento aqui sobre algumas questões tecnológicas do passado. Por exemplo, a internet ela surgiu na década de 60 e em 1980 houve a expansão do seu uso para fins comerciais e privados.
No Brasil, a internet chega em 1988 e em 1994-95 ocorre essa expansão para fins comerciais e privados. O Skype, ele nasceu em 2003. O Orkut foi lançado em 2004, assim como o Facebook. O YouTube teve uma ascensão por volta de 2005. O Twitter em 2006. Então, a obra desses autores tem que ser analisada fazendo essa correlação da realidade do cyberespaço à época, do que existia de ferramenta, de tecnologia à época, para então nós podermos compreender o viés de abordagem da interatividade que eles elegeram. A análise da interatividade, do conceito de interatividade, revela que é um conceito complexo, é um conceito difuso e ele é um conceito em aberto, em construção, digamos assim. Porque esse conceito, ele sofre a interferência que ocorre no desenvolvimento da tecnologia. Então, a partir daí, esse conceito ele vai se atualizando e se reescrevendo. Com base nessa atualização tecnológica, nessa realidade tecnológica que interfere no conceito de interatividade, eu busquei, inclusive, novos conceitos ou novas classificações de interatividade existente atualmente. Eu encontrei duas que eu vou compartilhar aqui. A interatividade de navegação, onde o usuário navega nos aplicativos e sites de forma interativa. E a interatividade de conteúdo, que é uma participação ativa do usuário no conteúdo que está sendo consumido. Baseado no conhecimento adquirido pela leitura do primeiro capítulo do livro, e nas pesquisas feitas, me surgiram algumas indagações que eu vou compartilhar aqui. A primeira, quais correlações poderiam ser feitas a partir de interatividade e sua interdisciplinariedade? Uma outra, existe interatividade na comunicação falha? E, por fim, o que é interatividade para você? Concluindo, é perceptível que uma abordagem de cada autor acaba restringindo, de algum modo, o conceito de interatividade, levando em conta como cada um foca em um campo específico de uma temática tão rica e tão vasta. O ponto de vista defendido por Raffaelli, o primeiro autor, por exemplo, ao compreender a interatividade como colaboração mútua de informações entre terceiros, ele pode se referir à troca de SMS. Nesse cenário, os feedbacks, a bidirecionalidade da interação, a resposta rápida do conteúdo são aspectos centrais, enquanto as características da mídia, o meio entre os emissores e os receptores, não são o foco da premissa nesse contexto. Assim, apesar de sim se enquadrarem no estudo geral da interatividade, das TICs, esses tópicos não são prioridade na abordagem daquele autor. Portanto, é evidente como essa temática da interatividade, da comunicação, discutir assim a devida contextualização, pode cair em uma proporção diferente da linha de raciocínio que origina. Logo, o objetivo desse artigo era expor as 3 vertentes de estudo e suas respectivas contribuições dentro do todo, ou seja, destacar a multiplicidade de fontes.